Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Vida em Equilíbrio, esse podcast que é feito para você, para trazer, sim, transformação na vida de várias pessoas. Aqui a gente tem conteúdo de valor, conteúdo para transformar vidas, para inspirar pessoas, para propor também um estilo de vida mais saudável, com mais qualidade. E, gente, hoje eu trouxe um assunto que é bem interessante. Ele tá super na moda, muita gente procurando, né? Existe muito desejo sobre esse assunto, porém, também existe muitos questionamentos e muitas curiosidades. Pois é, eu vou falar hoje sobre cirurgia plástica. Essa busca sobre o corpo perfeito, sobre a beleza. E aí, até quando essa estética, essa busca, ela está alinhada com a nossa saúde? Pois é, né? Tem que ter muita responsabilidade. E eu trouxe um especialista para falar sobre isso, o doutor Tiago Amoedo, que é um médico baiano, que é bem conceituado aqui na Bahia, sobre cirurgia plástica, principalmente falando sobre lipoescultura. Doutor Tiago, um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Vida Equilíbrio. Prazer, André. Muito obrigado. A cirurgia plástica, em todas as suas nuances, durante um tempo existia uma situação em que se dissociava a cirurgia plástica de saúde. Saúde é conceito de saúde, é bem-estar físico, mental e social. E a gente insere a cirurgia plástica de forma muito responsável para trazer saúde. E não é à toa que nós estamos conversando aqui hoje sobre saúde e bem-estar. Exatamente, né? Porque está associado, né? Quando a gente busca, tudo bem buscar a beleza, tudo bem buscar cuidar do seu corpo, né? A gente se olha no espelho e a gente tem que se gostar. Eu acho que isso aí é muito bom, quando a gente traz principalmente essa consciência. Agora tem que ter esse equilíbrio nessa busca, né, doutor? Sem dúvida, principalmente nas indicações de procedimento. O que a gente vê hoje é uma banalização no que diz respeito a indicações de procedimentos. Qual a finalidade de um procedimento? Hoje em dia se perdeu um pouco o objetivo, essa questão. Olha, a finalidade, por exemplo, de uma lipoaspiração é mudar o contorno do paciente. A lipoaspiração não vai dar bons hábitos, não vai dar boa capacidade de alimentação e nem vai para emagrecer ninguém. Então, hoje se imagina um paciente que às vezes não tem a indicação ideal para um procedimento, por tanta informação mal dada, ele acha que vai deitar numa maca cirúrgica e alguém que seria um Deus, vai transformar essa pessoa sedentária, que não se cuida, com um grau de obesidade, em um indivíduo que treina há 10 anos de forma correta. Isso não existe. Isso é propaganda. Isso não é realidade. Então, encaixar uma cirurgia plástica faz parte de um processo de bem-estar. Então, a associação de atividade física, nutrição, fisioterapia. A cirurgia plástica, às vezes, entra em um momento que não é o momento que o paciente procura o médico. Às vezes, o paciente grita por uma melhora, e ele acha que no cirurgião plástico ele vai conseguir essa melhora. Vai resolver. Não é o momento, às vezes. Se você é um médico comprometido, você traz esse paciente para o momento certo. Ou seja, esse paciente vai passar por algum acompanhamento ainda multidisciplinar para, no momento ideal, ter um procedimento seguro, bem feito, em que a gente consiga aliar a expectativa do paciente com a realidade técnica e o retorno pós-operatório o mais rápido possível. Então, a cirurgia plástica entra exatamente aí. Ela não é maior do que nenhuma outra especialidade. Ela é associada às especialidades, porque a estrela do processo é o paciente, não é mais ninguém. Nossa, muito bacana. E é isso mesmo, né? Trazer essa consciência que existem caminhos, né, de atividade física, hábitos alimentares, né? A pessoa tem que ter realmente esse autocuidado para, mesmo que ela busque uma cirurgia, isso não separa, né? Esses cuidados que a pessoa tem que ter consigo mesma, né? Com essa cirurgia. Pode ter um casamento perfeito aí, né? Não, uma coisa não deixa, né, como é que eu posso dizer? Não nega a outra. Ela pode ser uma soma muito boa para quem está buscando, sim, uma melhora, né, muito mais no seu corpo. Agora, quando é exatamente que esse paciente ele está pronto para buscar uma cirurgia plástica, principalmente falando de uma lipoescultura? Pronto, quando o paciente tem uma queixa de contorno corporal, geralmente o paciente procura o médico assim, doutor, tem uma região que me incomoda, parece tudo que eu como vai para essa região. Já a gente vai entrar nesse assunto, que é o conceito de lipodistrofia, mas o paciente é um momento ideal para a cirurgia quando todos os padrões, todos os vieses que nós conhecemos de segurança, eles estão bem aplicados, então o paciente tem um momento ideal para um procedimento. E aí surgem diversas dúvidas. Eu não me cuido, não faço atividade,
vou fazer uma lipoaspiração que eu vou ficar magrinha. Falso, isso não é o objetivo. Então, o objetivo da lipoaspiração é mudar o contorno de corpo. Como isso acontece? Né? A gente sabe que o nosso contorno de corpo é feito basicamente por 3 estruturas. A estrutura óssea, estrutura muscular e gordura. Né? A cirurgia da lipoaspiração entra exatamente aí. Então, o contorno corporal e a distribuição de gordura no corpo, ele é geneticamente indicado. Tanto que se uma pessoa hoje se despir, ela vai encontrar padrões de disposição de gordura muito parecido com algum familiar. Então, é aquela história, doutor, esse pé de barriga todo mundo da família do meu pai tem, esse braço todo mundo da família... quadril, né? Esse quadril lá, todo mundo da minha família tem. Então, isso é distribuição de gordura. Então, quando a paciente chega no consultório para uma cirurgia de contorno corporal, ela tem uma queixa, né? A primeira queixa, geralmente, doutor, parece tudo que eu como vai para uma região. Isso a gente começa a avaliar. O que o paciente tem que ter em mente, tá? Quando um paciente chega numa consulta dessa e demonstra essa queixa, eu faço uma segunda pergunta. Qual a sua ideia de peso ideal? E geralmente o paciente fala assim, vamos imaginar uma paciente de 1,70 m, ela fala, meu peso ideal é 55 quilos. Fala, 55? Porque 55 quilos, aquela região que mais incomoda de volume no corpo dela, vai ter um volume muito pequeno e não vai incomodar. Mas eu pergunto assim, 55 quilos, quando você tem 55 quilos, você gosta do seu rosto? Não, eu já me sinto muito magra. Você gosta do seu glúteo? Não, doutor, meu glúteo eu já perdi há muito tempo. Então 55 quilos não é o peso ideal para o seu glúteo nem para o seu rosto. É o peso ideal para onde? Para o meu abdômen. Falei, então vamos montar um paciente aqui. Vamos montar um paciente com um abdômen de 55 quilos, o rosto de 65 e o glúteo de 65. Seria o ideal. Então isso é o mais fácil para você ensinar para o paciente o que é lipodistrofia. É acúmulo de célula de gordura em local esteticamente inadequado e falta de célula de gordura em local esteticamente adequado. Então, essa paciente hipotética, a gente fala para o paciente, vamos imaginar que você tem 1 milhão de células de gordura no seu corpo, hoje ela tem 70 quilos e 1,70 m, certo? Se você chegasse nessa consulta com 10 quilos a mais, você acha que você teria a mesma quantidade de célula de gordura aos 70 quilos, ou seja, 1 milhão? Você acha que você teria mais ou menos? A imensa maioria, não, claro que mais. Eu também imaginaria não, a mesma mais. quantidade. Se você chegasse nessa consulta com 50 quilos, você também teria 1 milhão de células de gordura. Então, a primeira coisa para você desmistificar isso é o seguinte, quando se engorda, não se nasce célula de gordura, quando se emagrece, não morre. Quando você engorda, as células que você já tem aumentam de volume. Quando você emagrece, as que você já tem perdem volume. Aí o raciocínio começa a ficar mais óbvio. Então aquela região que a minha genética depositou maior quantidade de célula de gordura é aquela região, então, doutor, que quando eu ganho logo 2 quilinhos, ali que já aparece. aumenta mais de volume. E é essa região, doutor, a mais difícil para sair. É verdade. Claro, porque quando você ganha peso, você vai ganhar mais volume, obviamente na região que você tem maior quantidade de célula de gordura. E para você conseguir perder volume dessa região, quando você começa a perder volume dessa região, o que acontece com as outras regiões do seu corpo que você tem menor quantidade de célula de gordura? Perdem volume antes. Antes ainda. Então, poxa, quando eu tenho um abdômen do jeito que eu quero, eu já não tenho mais rosto, já não tenho mais glúteo, já não tenho mais mama. Então, assim, esse conceito de peso ideal é muito relacionado à distribuição no contorno corporal. Então, qual é o objetivo da lipoaspiração? Um só. Qualquer outro objetivo da lipoaspiração é secundário. O objetivo da lipoaspiração é quebrar célula de gordura. Certo? É o principal objetivo. Você quebra e aspira. Então, vamos hipoteticamente falar dessa paciente. 1 milhão de células de gordura. Ela passou por uma lipoaspiração e ela ficou no final com 500 mil células de gordura. Teoricamente, ela vai morrer com 500 mil células de gordura. Porque quando ela engorda, não cresce, não nasce. Quando ela emagrece, não morre. Ela pode engordar depois de uma lipoaspiração? Claro que pode. Ela ainda tem 500 mil células de gordura para aumentar de volume de acordo com os hábitos. Então, qual é o objetivo da cirurgia? É mudar o contorno. Porque vamos imaginar que, hipoteticamente, essa paciente tinha 600 células de gordura no abdômen, com um volume grande, e 50 células de gordura no rosto, certo? E 500 células de gordura no glúteo. Vamos falar do glúteo, que você me fala muito de glúteo. Abdômen e glúteo. 600 células de gordura no abdômen e 400 células de gordura no glúteo. Então, aos 70 quilos, incomodava muito o abdômen
e o glúten não tinha o volume que ela queria. O que a lipoaspiração faz? Como é quebrar célula de gordura, você quebra 600 células de gordura e transforma 600 células de gordura no abdômen em 100 células. Então agora o paciente vai ter 100 células de gordura no abdômen, ou seja, quando esse paciente engordar, ele vai aumentar mais ou menos o volume que aumentaria antes da cirurgia? Muito menos. Essa região vai deixar de ser a região de incômodo. Então vamos pegar 400 dessas células que a gente aspirou, no glúteo ela tinha 400, vamos colocar no glúteo. Então agora, o final ela vai ter 100 células de gordura no abdômen e 800 no glúteo. Então, quando essa paciente começar a engordar agora, qual vai ser a região que vai aumentar mais volume? O glúteo. E quando ela emagrecer? Qual vai ser a região que vai demorar mais para perder volume? O glúteo. Dessa forma, a gente muda o contorno do corpo. É como se a gente fosse na genética e tirasse célula de gordura onde tem excesso e colocasse onde falta. A gente transforma o corpo com o uso de gordura. E é um dos 3 aspectos: osso, músculo e gordura. Então, a gente consegue mudar o contorno de corpo com retirada de célula de gordura de uma região e colocação em outra. Então, esse é o objetivo da lipoaspiração, mudar o contorno de corpo. Não se perde contorno de corpo modificado. E aí vem a segunda questão super importante na lipoaspiração. Se o objetivo é você quebrar a célula de gordura e mudar o contorno de corpo, isso tem que ser feito de forma simétrica. Portanto, não existe lipoaspiração em áreas. Ou você lipoaspira o contorno corporal completo, ou vai surgir mais cedo ou mais tarde uma assimetria. É o que eu estava falando com você antes. Então, rapidinho, resumindo, se você tira, na verdade não é tirar só de uma área, é isso que você está querendo dizer. É isso? Você vê uma outra área que você possa também estar tirando junto? Não se deve. Fique simétrico? Não se deve. Então, sempre a parte numérica fica mais fácil de a gente entender. 40% dos pacientes que eu recebo na clínica hoje têm uma grande queixa. Doutor, meus braços e minhas costas estão enormes. Quando o paciente faz essa queixa, logo de imediato vem a pergunta: quando é que você fez uma lipoaspiração? Aí o paciente pergunta: como é que você sabe? Fala: por quê? Na nossa espécie, os depósitos de gordura geralmente são em abdômen, flanco e culote. Você chega para o cirurgião e fala que as 2 regiões que mais incomodam são o braço e as costas, provavelmente você já quebrou célula de gordura das regiões em que os depósitos são maiores e hoje você se incomoda da região não aspirada. Sim, entendi. E aí vem um outro desserviço no que diz respeito à ideia de lipoaspiração, que é aquela paciente que lipoaspirou o abdômen, transformou as 600 células em 100, ganhou um pouco de peso, aí agora o braço e as costas aumentam mais de volume que o abdômen. E qual é a ideia do paciente? Parece que tudo que eu aspirei, minha filha, foi para o braço e foi para as costas. Claro que não. Gordura não sai andando no corpo. Sim. Simplesmente houve uma simetrização incompleta. Então, vamos imaginar hipoteticamente que o paciente tem 300 células de gordura no braço e 600 no flanco. Você transforma as 600 do flanco em 100 e ela continua com as 300 no braço. Se ela engorda agora, onde é que vai incomodar? O braço. Continuar o braço. Então, o braço vai aumentar mais de volume do que as outras regiões. Então, por isso que o conceito tem que ser de lipoaspiração de simetrização completa. A gente chama lipoaspiração 360 graus na grande maioria das vezes. Isso dá ao paciente previsibilidade em contorno e ela não vai ter a sensação de perda de cirurgia. Porque mesmo depois da lipoaspiração, se o paciente ganhar peso, ela vai ganhar peso no novo contorno estabelecido. Então, é um grande desserviço se falar em lipoaspiração diária, lipoaspiração fracionada, lipolocal. Isso é um grande desserviço no que diz respeito a contorno corporal. Entendi. Agora, qual é, afinal, a grande diferença hoje da que a gente está falando agora, lipoescultura e da lipoaspiração tradicional? Existe uma diferença? Como o grande objetivo da lipoaspiração é quebrar gordura, o objetivo da lipoaspiração é esse. Então, o que mudou a história da lipoaspiração é a forma como a gente quebra a gordura hoje, certo? A lipoaspiração, no Brasil, mais ou menos em 1983, se iniciou a lipoaspiração superficial, em que a única forma de se quebrar a gordura era com o uso de uma cânula. Tá? Então, o que é a lipoaspiração? Você injeta líquido em uma determinada região para facilitar a quebra dessa gordura e você, com o intermédio de uma cânula, isso se fazia desde mais ou menos 1980, você, com a força
da sua força mecânica arrastando a cânula naquela região, essa cânula conectada a uma mangueira e um aspirador, esse tecido era aspirado. Isso é lipoaspiração. Tá? Então, lipoaspiração, lipolocal, hidrolipo, qualquer nome que se invente tem só um objetivo: quebrar a célula de gordura. Existe Então, a lipo-HD também, pronto. né? Então, a lipoaspiração é quebrar gordura. Como se mudou isso, como hoje é muito mais seguro, com muito resultado melhor, é tratando como se quebra a gordura. Então, a lipoaspiração chamada clássica, aquela lipoaspiração feita com cânula, há mais ou menos 15 anos se mudou o conceito estético da lipoaspiração. Então, se mudou a ideia da lipoaspiração para a lipoaspiração de definição. Por que esse conceito existiu? Porque vamos imaginar hoje um paciente que começa a treinar e começa a fazer cardio, que é importantíssimo. A gordura desse paciente vai diminuir de volume e a musculatura vai ganhar densidade. Quando esse paciente começa a se olhar no espelho, o que é que ele começa a ver no abdômen? Alguma definição muscular. Certo? A técnica de lipoaspiração clássica, você lipoaspirava tudo em uma mesma uniformidade. Então, você deixava tudo mais ou menos da mesma forma. Então, você olhava para o paciente, você via que houve redução de volume, mas você falava, estranho esse abdômen não tem definição. Exatamente. Tem alguma coisa fora do normal. Daí surgiu a lipodefinição. A lipodefinição surgiu para fazer com que, em algum grau, apareça a definição. Qual é o objetivo da lipoaspiração? Nunca estigmatizar um paciente. Então, no momento em que você tem uma cirurgia bem indicada, em que existe algum grau de definição específico para cada paciente, você vê o paciente e fala, nossa, que paciente bonita, o paciente treinou, está com o abdômen com definição legal. Isso passa de forma natural. Então, a lipo de definição surgiu para isso existe há 15 anos. Aí, dentro da lipo de definição, existem 3 espectros da lipoaspiração. A lipo de alta definição, que é HD, a de média definição e a de baixa definição. Para você ter ideia, cerca de 10% dos pacientes têm indicação de alta definição. Eu ia até te perguntar isso. Quais são os pacientes que não teriam, então, indicação? Por exemplo, uma pessoa que está com obesidade, ela quer perder ali, ela tem uma quantidade de gordura, quer dizer, não é mais gordura, né? Volume, que agora eu aprendi, muito grande. Ela consegue fazer essa paciente com obesidade não tem indicação de lipoaspiração. Não tem? Primeiro hipótese. Ele tem que emagrecer. Lipoaspiração não é para emagrecer. É. Então, por isso que às vezes, como eu te disse, às vezes você recebe um paciente na clínica gritando por uma melhora, vou procurar um cirurgião plástico, eu vou emagrecer. Sim, é verdade. Esse paciente procurou um especialista em um momento equivocado. O que é que esse especialista responsável tem que fazer? Esse especialista tem uma equipe multidisciplinar. Você vai fazer o paciente entender o porquê daquele procedimento não ser indicado, porque tem mais riscos, porque o pós-operatório é pior e porque você tem um resultado pós-operatório pior. Esse paciente vai entrar em um acompanhamento com atividade física, boa alimentação. Você traz esse paciente para um peso seguro para o procedimento cirúrgico e daí você faz o procedimento cirúrgico para mudar o contorno de corpo. Mas falando no que eu estava dizendo em relação à lipo de definição, alta, média e baixa definição. Não se opera 10% de alta definição. E porque a gente só ouve falar em lipo HD. Eu ouço muito hoje. Pronto. Nas redes sociais, inclusive, né? Primeira coisa, a lipo HD é a venda de um sonho. Eu não treino, não me cuido, eu sou sedentário, eu vou num cirurgião e ele vai transformar a minha vida. Eu vou virar um indivíduo que treina há 10 anos. Terrível. Não tem indicação, vai ficar ruim e você vai olhar e vai dizer, isso é uma lipoaspiração feita, porque é mal indicado. Cerca de 90% dos pacientes entram na média e na baixa definição. Por quê? O paciente vai ficar com um contorno bonito. Você vai olhar. Fica mais natural, e vai dizer, né? nossa, o paciente está super bacana. Então, a gente tem basicamente 5 prerrogativas para indicar qual tipo de definição se faz. Então, geralmente, qualidade de pele, qualidade de músculo, desejo estético, aplicabilidade técnica e hábito de vida. Então, por exemplo, eu recebo na clínica um paciente que faz musculação 6 vezes por semana. Não teve filhos. Ou seja, teoricamente tem uma boa qualidade de pele. Sim. Essa paciente tem bons hábitos. O desejo dela é uma definição maior, tecnicamente está super bem empregado.
Você vai fazer uma cirurgia dessa, você vai ver o paciente na academia e vai falar, nossa, que lindo o corpo dessa menina, essa menina treina pra caramba, tá super legal. Você recebe uma paciente sedentária, que não treina, às vezes já teve 1, 2 filhos, maus hábitos de vida, e essa paciente tem ideia de uma alta definição, cabe ao técnico, que é o cirurgião, trazer ela para uma realidade técnica, para que a gente consiga sempre encaixar o objetivo estético com a realidade técnica. Então, assim, não, esse paciente não tem essa indicação. O que é que vai ficar muito bonito? Vai fazer uma baixa ou uma média definição. Essa paciente fez a cirurgia, tá linda. E aí ela fala agora, doutor, se eu for na academia agora e ganhar volume muscular, eu vou aumentar minha definição? Claro que vai. Você vai aumentar a sua definição de forma simétrica. Ou seja, sempre depois de uma lipoaspiração de definição, o paciente pode aumentar a definição se começar a ganhar volume muscular. Como é que se ganha isso? Mais do que um corpo normal? Não tem muita diferença? Você diminuiu gordura entre a pele e o músculo, que é onde a gente opera. Mais desenhada a gente sempre lipoaspira, né? Entre a pele e o músculo. Você pode ter o músculo com um volume muito grande e um tecido de gordura com um volume muito grande. São aquelas pessoas que treinam na academia e só falam assim, eu só consegui inchar na academia, eu não consegui definir. É verdade, tem então, assim, uma dificuldade mesmo. Mas na grande maioria das vezes é porque também não deu o estímulo adequado para perder volume de gordura. E o estímulo adequado é cardio. É verdade. Então o que a lipoaspiração faz? Reduz célula de gordura, volume entre a pele e o músculo. Se você tem uma musculatura desenvolvida, ela vai aparecer. Se você, depois dessa cirurgia, desenvolver ainda mais sua musculatura, ela vai aparecer ainda mais. Perfeito. Hoje, na lipoaspiração, a gordura, como a gente muda de local, hoje, em algum grau, a gente até enxerga a gordura dentro de alguma estrutura muscular, para que essa musculatura aumente um pouco de volume e dê para o paciente uma visão de alguma definição. Mas tem um local que é mais indicado, por exemplo? Isso, mas tem que ter muito cuidado para você não perder simetria. Sim, claro. Geralmente homem, peitoral, deltoide. Então você deve analisar oblíquos, a altura, né? Como é que é o estilo do corpo da pessoa. O que não dá, às vezes, você colocar um paciente com um abdômen que não combina com os braços, não combina com as pernas, não combina com o contorno de corpo. Esse paciente vai ser estigmatizado por uma cirurgia. E esse não é o objetivo. Lipoaspiração não é para estigmatizar ninguém. Mas para isso, você tem que ter uma excelente indicação e você tem que ter muito cuidado para você discernir um profissional, para você fazer um procedimento e que no final desse procedimento as pessoas olhem para você e falam, menina, você está com o corpo lindo, o que é que você fez? Treinei. Sim. Não precisa dizer que fez uma cirurgia se não quiser. Eu até quero que fale, mas não há necessidade de dizer. Claro. É a grande maioria dos meus pacientes. Ótimo. Não são pacientes que fazem esse tipo de associação. São pacientes que mudam o contorno de corpo e se sentem super bem. E quem vê, malmente tem ideia que é um procedimento cirúrgico realizado. Por isso que é tão desejado hoje, né? Fazer uma lipoescultura, né? E no caso das pessoas que são, né, recentes, fizeram bariátricas, realmente elas emagreceram e tem um excesso de pele, né? Ela, claro que também deve ter alguma quantidade de gordura ali, talvez para ser retirada também. Quantidade. Ela não está com essa simetria perfeita. Ela também é indicada para fazer uma lipoescultura, uma lipo tradicional? Como seria isso? A prerrogativa de você fazer uma lipoaspiração em que é quebrar a célula de gordura e ela ser aspirada é que você tenha um índice de flacidez de pele que seja leve e no máximo moderado, em que a gente hoje usa tecnologia específica para retrair pele. Os pacientes com flacidez de caráter elevado, esses pacientes ainda têm indicação da lipoabdominoplastia. Exatamente. Que é aquela cirurgia em que você também mexe no contorno de corpo com lipoaspiração e depois você retira o excesso de pele por intermédio de um corte e às vezes trata o que a gente chama dos estigmas da gestação, diástase e flacidez de pele. Então, geralmente, o paciente faz uma lipoaspiração completa, como se fosse qualquer outra, e no final você trata os estigmas da flacidez de pele. Então, geralmente os estigmas da gestação envolvem flacidez de pele e diástase. Então, se faz um corte, se corrige a diástase, se retira o excesso de pele. Essa é uma outra cirurgia com a mesma indicação de mudança de contorno de corpo, mais mudança de contorno de corpo e remoção de excesso de pele. Mas quando essa mulher, né, que acabou de ter filho, ela pode fazer esse tipo de cirurgia? Essa lenda de dizer que uma paciente saiu de uma gestação, acabou da gestação, fez uma lipoaspiração e está isso não é verdade.
Essa busca, às vezes, Isso não é tem verdade. esse desejo, mas não é sempre, aquela- né? Não teve pode um ocorrer artista, logo imediata, né? um artista que saiu de um parto, acabou de ter luz, acabou de dar luz a uma criança, com 4, 5 dias está com um corpo maravilhoso. Com certeza fez uma lipo no intraoperatório? Óbvio que não. Se você for ver o antes dessa paciente, você vê que geralmente a paciente ganhou 8, 9 quilos na gestação. Exatamente. Treina pra caramba, super se cuida. Acabou a gestação, acabou o volume abdominal. Ela ainda vai ter um processo de recuperação, mas essa paciente não fez nada. Para você fazer um procedimento estético depois de uma gestação, primeiro de tudo, o cuidado é com o bebê. Como vai a amamentação dessa criança? Exatamente. Acabou a amamentação, o paciente se sente à vontade, já houve retorno da musculatura, já houve retorno das estruturas ósseas, isso geralmente se faz de 6 meses a 1 ano. Então, a gente só indica uma cirurgia de contorno corporal pós-gestação, geralmente entre 6 meses a 1 ano. Particularmente, eu indico acima de 10 meses, em que esse paciente já tem uma estrutura muscular reposicionada, já voltou aos seus hábitos, e aí sim, a gente avalia esse caso para um procedimento nesse caso, e não precipitando-se, usando às vezes a insatisfação com o corpo da paciente, que é uma insatisfação real, Sim, porque com certeza. A mudança é muito há uma muito mudança grande. de volume, a paciente ainda está muito inchada, ainda existe uma influência hormonal muito grande, a musculatura ainda não tem a densidade que tinha. Então, esse paciente não deve ser operado. Então, um bom técnico contraindica a cirurgia nesse momento e traz a paciente para operar no momento ideal. Bacana. Agora, existe algum limite de idade para as pessoas realmente buscarem a lipoaspiração? Porque hoje eu vejo assim, né, a galera jovem, muito jovem, buscando esses recursos de estética, de melhorias de corpo muito maior do que antigamente, né? Certo. A última lipoaspiração que eu fiz numa paciente... Eu tive uma paciente de 73 anos que eu fiz uma lipoaspiração completa. Olha que bacana. 73 anos. Então, a lipodistrofia, que é o acúmulo de célula de gordura em local esteticamente inadequado e falta de célula de gordura em local adequado, vai lhe acompanhar para o resto da vida. Então, você pode ter uma paciente de 20 anos que queira fazer uma lipoaspiração, porque se incomoda com o contorno de corpo, e uma paciente que já ficou viúva, que passou a vida dela, e agora quer se sentir melhor e quer tratar a lipodistrofia. A idade, você vai colocar num padrão de segurança cirúrgica. Mas o mínimo, pelo menos. Mas a idade não contraindica. Tipo, sei lá. Para uma lipoaspiração, Sim. para uma lipoaspiração, a partir dos 18 anos eu acho indicado. Tá. Antes Porque disso, tem não. a questão da formação do corpo também, né? Acho que menor que isso ainda está desenvolvendo, tanto homem como mulher, né? Eu não vejo indicação antes disso, não. Cirurgias de mama, sim, em alguns pacientes que têm a mama muito grande, orelha, Sim, nariz. aí já é uma outra mas questão. contorno corporal ainda há uma adaptação hormonal. Então, eu creio que a partir dos 18 anos é uma boa indicação. Entendo. Agora, quem mais busca hoje esse recurso de cirurgia, né? De tanto cirurgia plástica quanto também lipoaspiração. Eu sei que tem uma crescente aí dos homens buscando esse cuidado com a beleza, né? Isso é muito bom também. Mas ainda existe um percentual muito grande de mulheres, homens. Como é que está isso? Quando eu comecei em Salvador, a gente tinha quase 95% de lipoaspirações de sexo feminino. Hoje a gente tem 65% mulher, 35% Nossa, homem. Então cresceu muito, né? Cresceu muito, por vários fatores. Primeiro, a cirurgia é muito mais segura. Então o homem ele é menos corajoso, isso é fato. É menos corajoso. Sem dúvida. Eu como posso dizer isso. Então, o homem é menos corajoso. Geralmente, quando você opera a mulher, o marido vem junto. E quando ele vê o processo cirúrgico, que o paciente faz uma lipoaspiração, depois de 7 dias o paciente está treinando, que o paciente já tem uma reabilitação muito mais rápida, o paciente, então acho que dá para mim também. Sim. Outro aspecto, você muda o contorno da esposa. O marido fala às vezes, não vou ficar para trás não, eu preciso fazer. Com certeza, ele se motiva também a buscar essa melhoria. E a busca do contorno masculino também é muito grande. Sim. Então, o homem também, quando ele entende esse conceito de lipodistrofia, quando ele entende que não vai adiantar ele se matar em academia para ter um abdômen que ele quer, se ele vai ficar com o rosto de uma pessoa extremamente magra, fala, agora eu entendi. Então, assim, eu sei que meu abdômen já está aqui, a estrutura muscular já está aqui. Mas eu não preciso perder 10 quilos para que ela apareça. Eu vou quebrar a gordura dessa região, ela vai aparecer e eu não vou perder meu rosto.
eu não vou perder meu braço, eu não vou perder meu peitoral. Então, quando o paciente entende que a cirurgia de lipoaspiração é cirurgia para contorno corporal, daí as coisas ficam muito mais fáceis. Daí você começa a entender a gama de pacientes que você pode contemplar com cirurgia dessa. E isso entra diretamente na questão de saúde. Vou dar um exemplo. O paciente 1,70 m, 48 quilos. Paciente modelo, já saiu da idade de moda teen e entrou em biquíni e lingerie. Tiago, quando eu vou fazer um casting com 48 quilos, eu ainda tenho um pouco de gordura no abdômen, um pouco em flanco, eu perco. E aí as pessoas falam, você precisa emagrecer. Daí ela chega aos 46 quilos. Quando ela volta no casting, você não tem condições, porque eu conto as suas costelas. Nossa. E essa paciente fala, Aí eu é muito estou errada rigoroso. se eu engordo, eu estou errada se eu emagreço. É. Essa paciente não menstrua. Você faz uma lipoaspiração na paciente dessa? Claro que faz. Uhum. A mesma quantidade de célula de gordura que ela tem com 48 quilos, ela tem com 58. Então você redistribui célula de gordura, ou seja, aquela região que tinha maior quantidade, agora vai deixar de ter. E aquela região que faltava volume de gordura, você vai colocar. Quanto essa paciente pesa depois dessa cirurgia? Ela pesava 48. Depois da cirurgia, essa paciente vai para 58 quilos. Com 58 quilos, ela não perde um trabalho. Porque com 58 quilos ela tem o rosto de uma pessoa bonita, ela tem os braços de uma pessoa bonita, ela não é uma paciente desnutrida, e há várias pacientes a gente opera, a gente recebe dessa forma. E as regiões que incomodavam não incomodam. Ou seja, agora ela tem 58 quilos com glúteo bonito, o abdômen e o flanco não incomodam mais. Hoje ela tem o rosto de uma pessoa saudável. Então, Mas não tem dessa limite, forma você assim, muda. Por exemplo, de gordura para você poder lipoaspirar? Porque, por exemplo, uma paciente dessa, modelo, quase não tem gordura, vai tirar. Ela tem a mesma muito quantidade pouco. que ela tem com 10 quilos a mais. O volume é que é diferente. Assim. Então, quando você lipoaspira esse paciente, você tira um volume e você enxerta. O volume depende muito, o volume aspirado depende da quantidade de volume que tem. Essa paciente vai ser uma lipoaspiração de um volume menor. Mas você vai conseguir distribuir gordura, porque a gordura está lá. Mas ela, por exemplo, não seria um caso, então, de fazer uma dieta ou fazer algum tipo de alimentação, Pronto. não iria ajudar? Se essa paciente ganhasse antes da cirurgia, essa paciente tinha 48, ela não tinha porque ela queria. Ela tinha porque, para ela conseguir algum Exigência, trabalho, né? ela tinha... Se ela chegasse aos 58 quilos sem fazer lipoaspiração, ela conseguiria trabalhar onde? O abdômen e o flanco dela iam aumentar muito de tamanho. Então, assim, essa paciente, depois da cirurgia, hoje ela ganhou 10 quilos. Você fez uma lipoaspiração no paciente engordar? Claro que fiz. Mas foi bem distribuído. E esse era o né? objetivo. Sim. Entendi. Isso a gente faz numa grande maioria de pacientes. Pacientes que fazem competição de wellness. Sim, Pacientes que fazem cuidados hoje com o corpo. Pacientes que são formadores de opinião. Então, a lipoaspiração, eu recebo pacientes para lipoaspirar e um percentil delas eu lipoaspiro para poder engordar. Porque se ela engordasse sem a lipoaspiração, ela não ia ganhar volume aonde esteticamente seria interessante e ia ganhar volume aonde incomodaria. Então ela deixaria de ganhar peso para essa região que incomoda não aumentar ainda mais de volume. Quando você muda a distribuição de gordura, você permite que essa paciente seja mais saudável com o contorno que quer. Ótimo. Agora, assim, claro que depois de uma cirurgia dessa, as pessoas também precisam mudar seus hábitos alimentares, né? Começar a fazer práticas de exercício para poder manter o corpo, porque ela pode, sim, vir a engordar. Com certeza, como você já falou, a gordura ela não aumenta, ela vai ter um contorno que vai aumentar, ela vai ficar mais inchada, isso, né? Então ela pode, sim, ter o risco de ganhar peso, né? Não, ganhar peso, a lipoaspiração não é uma cirurgia em que depois dela a paciente não vai ganhar peso, até porque ela continua com uma quantidade X de células de gordura. Mas se ela tiver maus hábitos, né, alimentares, sedentária, ela com certeza pode ter o risco. É uma das más indicações de lipoaspiração. A gente estava falando aqui agora sobre isso. Meu pai tem aquela barriga dura. Sim. Aquela barriga dura e quer fazer uma lipoaspiração. Eu já recebi paciente assim. Você examina esse paciente, entre a pele e o músculo, ele não tem muita gordura. Tem a gordura visceral, né? Tem aquela gordura visceral. Aí a gente vai traçar um entendimento aqui. Vamos imaginar uma paciente que ganhava 2 quilos e aquela região do abdômen incomodava. Ela fala, parece que tudo que eu como vem para cá, eu preciso emagrecer. Quando ela ganha 2 quilos,
todo o contorno do corpo ganha volume. E a gordura visceral também. Só que agora você lipoaspirou, o paciente não tem mais aquele volume na região que era a região de alarme, ou seja, aquela região quando você ganha peso, sim, logo aparenta volume. Né? Então essa paciente ganha 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, aquela região não aumenta volume, ela começa a ganhar volume em outras regiões, que fica até bacana. E a paciente não vai deixar de perder gordura, não vai deixar de perder gordura visceral. A gordura visceral vai continuar ganhando volume. Então pode existir um paciente desse que não se cuide, que de contorno corporal ela tem um contorno corporal que não tem uma quantidade de célula de gordura com volume grande. No entanto, no ultrassom ela pode ter uma esteatose hepática, grau 1, grau 2. Porque você não deixa de ganhar volume visceralmente. Então, os bons hábitos são fundamentais para a nossa vida. É verdade. A lipoaspiração não é um bypass para você não se cuidar. Muito pelo contrário. Isso é um grande equívoco. E tem muita gente boa que fala isso. Venha eu sou educador físico, venha para mim, eu vou fazer do seu corpo de uma forma que você nunca vai precisar de uma lipoaspiração. Falso. Venha no nutricionista, eu vou mudar o seu corpo, você não vai precisar de uma lipoaspiração. Falso. O nutricionista é fundamental, o educador físico é fundamental. Só que o nutricionista vai diminuir volume. E você não muda a forma de perder volume, já que quando você emagrece, não morre célula de gordura. Então, o nutricionista vai mudar o seu volume global. O educador físico vai aumentar volume muscular. Mas a perda de volume de gordura, ele mantém a simetria. Porque não morre célula de gordura quando você emagrece. Seria muito bacana você fazer uma dieta, acabar com a quantidade de célula de gordura das regiões que lhe incomodassem e continuar célula de gordura nas regiões que você acha bonito. Então, assim, por isso que a cirurgia plástica é uma interdisciplinaridade. Então, fisioterapia, nutrição, atividade física e cirurgia plástica. Então, assim, o mais importante é o paciente. Então, todas essas especialidades juntas levam à saúde e bem-estar. Qualquer coisa fora disso não é conceito de saúde, eu não me predisponho a fazer. Olha, agora assim, tem um detalhe também que é muito importante, que é a questão tanto do pré-operatório, né, o antes da cirurgia, quanto o pós também, né? E algumas pessoas, às vezes, não seguem muito as regras. Com certeza tem consequências aí, ou a cirurgia, sei lá, a pessoa não fica muito bem, o resultado, ou quais as consequências assim mais graves que podem surgir quando essas pacientes não obedecem muito essas regras? Tudo isso, André, é informação. Tudo é informação. Então, o paciente, quando procura um cirurgião plástico, ele tem que entender, e ele vai entender ao longo de consulta que ele está procurando um técnico que tem um objetivo, que é fazer com que esse paciente se sinta melhor. Então, você tem uma tríade importantíssima na cirurgia, que é o pré-operatório, o intra e o pós-operatório. O que seria o pré-operatório? Trazer o paciente para o momento ideal para a cirurgia. Exames pré-operatórios com liberação para o procedimento. Então, no momento em que você tem essa primeira fase concluída, ótimo. Você tem um paciente bem indicado. O que é o problema hoje? Nós da medicina conhecemos diversos vieses que podem fazer com que a cirurgia complique. Se você não controla esses vieses, você está dando um passo para frente para isso complicar. Com certeza. Então, o pré-operatório é fundamental. O intraoperatório, aí entra centro cirúrgico, técnica, expertise do cirurgião e equipe. E o pós-operatório. O pós-operatório é a etapa mais frágil do paciente. E o pós-operatório é a etapa, infelizmente, menos acompanhada no que diz respeito à experiência da cirurgia plástica. E o pós-operatório é tão fundamental quanto o intra e o pré. Então, o pós-operatório feito de forma responsável e cuidadosa faz com que você tenha muito menos riscos. E os riscos que você detecta previamente, você consegue tratar de forma imediata, reduzindo um potencial resultado que poderia incomodar. Dessa forma, super funciona. Ótimo. Então, pré, intra e pós caminham exatamente e um ao pós lado do ele outro. demora mais ou menos quanto tempo, doutor? Depende da cirurgia. Uma lipoaspiração hoje, nós fazemos um acompanhamento de 10 dias seguidos de pós-operatório com meus pacientes.
e a partir disso são pós-operatórios sequenciados. Numa lipoaspiração hoje, o paciente em 7 a 10 dias treina em academia. Sério? É o normal. Com a lipo? Hoje é o normal. Nossa, que bom, então. Sim. Imaginei que fosse muito mais tempo, assim, de repouso, porque era assim antigamente, né? Mas então, isso foi a quê? Foi ajuda da tecnologia? Vamos falar agora dessa parte tecnológica, né? O que ela tem contribuído hoje para as cirurgias, principalmente falando de lipoaspiração, já que a gente está focando tanto nisso? Como a lipoaspiração é uma cirurgia para quebrar a célula de gordura, a mudança na forma como se quebra a gordura mudou a história da lipoaspiração. Então vamos imaginar a técnica clássica em que a forma de se quebrar a gordura era uma cânula, essa cânula poderia vibrar ou não, ela é ligada a uma mangueira e a um aspirador. Você faz um furinho na pele, você passa esse aparelho para ser feita a lipoaspiração. Se você deixa a cânula estacionada num tecido que você quer lipoaspirar, não vai aspirar gordura, correto? Sim. Quem é que faz a quebra da célula de gordura na técnica tradicional? Única e exclusivamente a energia mecânica do cirurgião. Sim. Então, a energia mecânica para quebrar a célula de gordura não só quebra a célula de gordura. Você rompe gordura, vasos e septos. Então, começa a lipoaspirar, vem gordura, logo vem sangue e septos. Sim. E essa é a grande limitação da técnica clássica. E eu vou lhe mostrar 3 principais limitações. Uma delas, a enxertia de gordura. Esse tecido mal preparado e não aspirado da forma adequada, a cada 100 ml que você enxertava, você tinha um índice de pega que variava entre 20% a 30%. Então, era um índice de perda de 70%. Então, surgiu até nessa época o estigma de dizer a lipoaspiração não adianta enxertar porque se perde tudo. Isso não é real. Mesmo essa técnica mais rudimentar, você ainda tinha um índice de pega, que era um índice de pega pequeno. Quando se lipoaspirava dessa forma, vinha gordura e logo vinha sangue, era o grande paradoxo da lipoclássica. A lipoaspiração clássica ela tem um objetivo, aspirar gordura. Teoricamente, eu interromperia quando eu aspirasse uma quantidade de gordura que eu achasse suficiente. Na técnica clássica, você interrompia por sangramento. Então, o sangramento da técnica que fazia com que você interrompesse o procedimento. Quando o indivíduo ainda era um pouco mais agressivo no que fazia, era aquela paciente que tem um índice alto de sangramento. Aquela paciente ficava toda equimótica, toda roxa no pós-operatório. Um sangramento grande, esse paciente tinha mais risco de anemia aguda, transfusão sanguínea. E uma cirurgia com tanta agressividade, né? Você tinha mais risco de anemia, trombose, pneumonia, seroma, hematoma. É aquele caso clássico da paciente que passava 2 meses de um pós-operatório péssimo e quando chegava 2 meses depois, quando ela não estava mais roxa, ela pegava no tecido e falava, mas ainda tem gordura para aspirar. Se foi bem indicada a cirurgia, você interrompeu o sangramento. Nossa. Quando você lipoaspirava dessa forma, em que a única forma de quebrar a gordura, esse é o terceiro padrão, a única forma de quebrar a gordura é energia mecânica, você lipoaspira entre a pele e o músculo. A gente tem camadas de gordura entre a pele e o músculo. Quando a única forma de se quebrar a gordura era a força mecânica, às vezes o indivíduo ele perdia os planos de lipoaspiração. Então ele lipoaspirava mais superficial na região, mais profundo em outra, mais superficial na região, acontecendo aqueles casos clássicos de irregularidade. Isso foi que estigmatizou a lipoaspiração durante muito tempo. É aquela conversa com aquela tia que falava para você assim, você vai fazer uma lipoaspiração, mas minha filha, toda a barriga de lipo eu vejo na praia. Não, verdade. Você vê na praia aquela cirurgia com alguma deficiência técnica. Mas naquele dia, certamente passou por você umas 30 pacientes lipoaspiradas e você não tem nem ideia que foi feita a lipoaspiração. Por que eu digo isso? As 2 técnicas mais utilizadas na cirurgia plástica, as 2 técnicas mais realizadas, prótese de mama e lipoaspiração. Se a lipoaspiração fosse uma técnica para estigmatizar todo mundo, essa técnica já tinha saído do mercado há muito tempo. Então essa era a lipoclássica, com as limitações da lipoclássica. O que é que evoluiu-se? Há 15 anos. Tá? Não é novidade. E não é nada algo novo, não é nada algo que não tenha sido estudado exaustivamente. Há 15 anos existe a emulsificação de gordura. O que é isso? Existe um aparelho em que parece uma cânula de lipoaspiração, mas ele é ligado na tomada, não é ligado à mangueira e nem aspirador.
Você faz o mesmo furinho na pele e passa esse aparelho com um objetivo. Esse aparelho, ele emite onda de ultrassom que vibra a uma frequência de onda de 36 kHz. Essa frequência de onda quebra a membrana da célula de gordura, transforma a gordura em manteiga. Essa frequência de onda, André, consegue romper um vaso? Não. Então você transforma a gordura em manteiga sem romper vasos. Olha. Depois que você emulsificou isso, Sim. você não precisa mais desse aparelho. Aquele tecido está pronto para ser aspirado. Você, com a mesma cânula clássica, vibrando ou não, você não precisa romper para aspirar. Você aspira o que está rompido. Entendi. Então você lipoaspira muito mais gordura com muito menos índices de sangramento. Então, agora essa gordura aspirada, a cada 100 ml que a gente enxerta, em lipoaspirações primárias, a gente tem índices de pega de 60% a 70%. Quando você aspira dessa forma e não sangra, ou sangra muito pouco, você não interrompe por sangramento. Você interrompe por volume de gordura aspirado. Entendi. É Chegou pro paciente... no objetivo, você encerra, né? É para o paciente ficar roxo? Não, né? Não. Ótimo. É para o paciente ter equimose? Não. Então, aquela lenda de dizer que se não ficar roxo, não lipoaspirou, isso não é mais real. Isso não é mais real há pelo menos na Bahia 10 anos. Então, assim, quando você lipoaspira dessa forma, muito menos trauma, muito menos risco de trombose, anemia, seroma, hematoma. Quantos dias em pós-operatório hoje o paciente se recupera para as atividades normais? 7 a 10 dias. Então ele diminuiu também a quantidade de recuperação. Diminuiu o tempo Ótimo. porque é menos trauma. Entendi. Menos riscos, menos complicações. Quando você deixa os planos todos quebrados, qual é o risco de, por excesso de energia mecânica, você fazer irregularidade? Com certeza. Então, aquele padrão de irregularidade é dificílimo hoje de você ver alguma irregularidade com lipoaspiração associando a emulsificação de gordura. Então, isso mudou a história da lipoaspiração. E só a O emulsificação... risco, então, ele diminuiu bastante, né, fazendo esses procedimentos. Porque hoje a gente lipoaspira paciente de 73 anos. Entendi. Então, quando você emulsifica e quebra a gordura com muito menos trauma, você tem índices de retração de pele maiores. Então, só o advento da emulsificação de gordura, a gente consegue, às vezes, 20%, 30% de retração de pele se comparado à lipo tradicional. Entendi. Então, isso é a mudança na lipoaspiração. Hoje existem tecnologias para auxiliar na retração de pele, que são tecnologias que você usa ao final da lipoaspiração, com um objetivo: trazer algum grau de retração tecidual. Em casos bem indicados, resultados interessantes. Ótimo. Mas não fez com que as altas flacidezes de pele não haja necessidade de retirar tecido. Entendi. Então, essa foi a grande mudança na história da lipoaspiração. Por isso que a lipoaspiração hoje... Mas é feito procedimento... logo em seguida, feito a tirada da A gordura, retração. você faz a retração. Perfeito, Ótimo. no mesmo momento. Entendi. Através do furinho da lipoaspiração, que é um furo de meio centímetro, você insere um aparelho, e esse aparelho exatamente entre a pele e o músculo, ele é acionado, esse aparelho vai gerar calor e vai gerar uma reação que a gente chama de reação de jateamento de plasma, que faz com que haja algum grau de retração Entendi. de pele. Aproveitando, falando da gordura, que você disse que ela é aproveitada no corpo, né? Assim, ela é aproveitada, não é com certeza, não é 100% que você falou, é de 60%, é isso? Hoje em dia, cada 100 ml que você enxerta em lipos E não primárias... tem rejeição, porque é a própria gordura, né? Isso. A gente estava falando isso, queria que você explicasse melhor. É um transplante autólogo, você pega a gordura do seu corpo e coloca no seu corpo. Então, assim, rejeição não vai acontecer. Não existe esse risco. O que a gente discute é o grau de pega, ou seja, Sim. quando eu transporto... O aproveitamento seria quando isso. eu transporto essa gordura para um local, quanto que eu coloquei vai ser aproveitado e vai ficar ali. No momento em que aquela célula ficou ali, foi aproveitada, Sim. é como se você tivesse nascido com aquele tecido ali. Ótimo. Então, Uma quantidade é perdida. Geralmente hoje em lipoaspirações primárias a gente faz um cálculo mais ou menos de 20% a 30% e você faz uma enxertia de acordo com aquilo. a que região é mais usada onde? Eu acredito que a seja... pega da enxertia é diretamente relacionada também à região. Então, regiões em que você tem mais tecido que você possa expandir, Sim. você tem melhor pega. Glúteo, por exemplo. Glúteo, mama, grandes lábios. Também? São regiões que se faz. Mão, que Mão não é uma também? região que
tenha tanta expansibilidade, mas Sim. pequenos volumes funcionam bem. E nas estruturas musculares, com parcimônia e com cuidado. Entendi. Então, geralmente, essas regiões têm um índice de pega melhor. Você vai fazer uma enxertia, uma região que tem pouca pele e ela distante pouco, esse índice de pega vai ser prejudicado. É muito bacana. Doutor, e assim, quais são os mitos que existem hoje, né? Hoje tem muito medo, muitas pessoas chegam no seu consultório com quais perguntas, assim, que são mais mitos do que verdade? Tem alguma, assim, que você pode dizer pra gente? Sim, o que mais a gente recebe em consultório, em relação especificamente à lipoaspiração, é o medo do procedimento. Sim. Então, a Eu acho que a questão de óbitos que já aconteceram... Isso, a lipoaspiração foi bombardeada, né? isso. A lipoaspiração foi bombardeada durante muito tempo com alguns acontecimentos. Primeiro que você tem que certificar o seguinte: quem vai fazer um procedimento desse? Com certeza. Né? Então, hoje a gente tem a população com maior capacidade de informação e hoje, infelizmente, a gente tem a população mais mal informada. Né? É verdade. Você hoje não vê mais o profissional por especialidade, RQE e expertise no que se faz. Hoje você vê em rede social. Quantos mais seguidores, exatamente, e quanto mais subcelebridade se operou, melhor essa pessoa é. Isso é um grande equívoco. Às vezes esse indivíduo nem cirurgião plástico não é. Esse indivíduo é de outra especialidade, que não teve sequer qualquer aprendizado para lidar com cânula e profundidade. Então aí já começa o desastre. Então assim, os grandes receios são em relação a isso. Quando você tem uma boa programação cirúrgica, o risco é muito pequeno e super controlado. Então, isso é o que a gente traz na consulta para dar para o paciente informação, ele fazer o juízo de valor e indicar uma cirurgia em bom momento. A grande maioria dos problemas relacionados à lipoaspiração se trata de um pré-operatório não adequado, um intraoperatório profissional não especializado e um pós-operatório mal feito. Entendi. O que é um pós-operatório mal feito? O paciente fez uma lipoaspiração, vai embora para casa no mesmo dia e só vê médico e equipe 7 dias depois. Gente, se nesse período existe algo, esse paciente pode ter alguma complicação. Entendi. Então, o pós-operatório é muito próximo a passar o médico e a equipe. Então, por isso que eu digo, o pós-operatório que eu faço são 10 dias seguidos de acompanhamento. O paciente tem 10 avaliações associando a tecnologia pós-operatória, que hoje a gente associa a terapia hiperbárica de forma sensacional na lipoaspiração, né? Fisioterapia, acompanhamento nutricional e as avaliações de especialistas. Então, o grande problema em lipoaspiração ainda é o medo. Entendi. Tá? Mitos de lipoaspiração: vou ficar com irregularidade, vão olhar para o meu abdômen e vão dizer que é lipoaspiração. É o grande mito. Gordura se perde tudo, não se perde. Vou lipoaspirar, vou ficar flácida. Outro grande mito. Eu acho que eu né? também tinha isso. A lipoaspiração clássica, feita com cânula, tecnicamente não se deveria abordar o plano mais superficial, porque o dano tecidual é maior e você pode ter sim alguma flacidez de pele. Mas mesmo a lipoclássica, se você abordasse os planos mais profundos, você não teria flacidez. Acontece é que nessa transição da lipoaspiração, quando você lipoaspirava só plano profundo, você não ganhava muito contorno, nem muita definição. Então foi havendo a necessidade de se dar mais contorno e definição e tentou-se abordar o plano mais superficial. Na técnica clássica, isso não se mostrou bom. Entendi. Hoje a gente associa tecnologia para a gente conseguir abordar as 3 regiões de forma técnica e precisa, para que você ganhe contorno, definição e um bom grau de retração de pele. Ótimo. E o que você diria hoje para as pessoas que têm interesse, têm esse desejo de fazer uma lipo, né? Uma lipoescultura, mas tinham tantos medos. E como é que elas devem se preparar, né? Quais dicas realmente para quem tem essa intenção ainda de fazer? Quem tem queixa de contorno corporal tem que entender uma coisa. Se a queixa for de contorno corporal por volume de gordura, não vai adiantar a dieta para mudar o contorno. A dieta vai mudar o volume. Você vai ter mais saudável, inclusive é melhor indicado para cirurgia.
Você se mata em academia para ganhar volume muscular, mas você não vai perder a distribuição de volume de gordura do seu corpo. Então, esse paciente, que é o paciente que às vezes a gente recebe paciente, André, que está tanto nessa ideia de um contorno corporal, e o paciente baixa tanto o seu peso, o seu percentual de gordura, que o paciente não menstrua. Isso não é fisiológico. Sim. Então, a gente tem esse perfil de paciente. Então, todo paciente, qualquer paciente que se queixe de contorno corporal, é um paciente indicado para lipoaspiração. Ele vai procurar um bom técnico, um bom cirurgião, e ele vai trazer o paciente para o momento ideal. Ou ainda não é o momento ideal para a cirurgia, que precisa se fazer coisa para que a cirurgia seja bem realizada, ou já é o momento ideal. Então, nós recebemos pacientes na clínica e nós fazemos um acompanhamento pré-operatório. Às vezes a gente emagrece o paciente 20 quilos para fazer uma lipoaspiração. Agora está no momento ideal. Agora a cirurgia é mais segura. Agora você vai ter melhor resultado. Então tem as etapas. E agora você vai ter melhor pós. Né? Sem sombra de dúvida. A questão emocional, né? Eu sei que a busca de um corpo perfeito, a gente vê muito a questão da internet, né? Como você trouxe, como essa referência, né? De beleza, de corpo ideal, de corpo perfeito. E muita gente acaba buscando, né? Esses recursos, né? Então, assim, até que ponto esse fator emocional, a busca da autoestima, ela tá aí um pouco, vamos dizer assim, não muito clara. Né? É muito mais para pertencer, para seguir um padrão, do que, de fato, emocionalmente ela está preparada e ela precisar. Como é que é isso na clínica? O médico, antes de qualquer coisa, nós somos agentes de saúde. Né? Então, a gente tem que trazer o paciente saudável. Tá? Então, assim, não se deve romantizar a obesidade. A obesidade é uma doença. Nós não devemos trazer o paciente para uma magreza excessiva, porque também existem padrões comportamentais e doenças relacionadas a isso. Quando um paciente busca um contorno de corpo, tem que entender que é o seu contorno de corpo. Tá? Não vai adiantar você chegar com a foto de alguém. Exatamente isso. Eu quero ficar assim. Nunca vai ficar, isso é impossível. É muito individual, né? Contorno de corpo é estrutura padrão, óssea, muscular e gordura. Trazendo esse corpo que o paciente quer mudar para a realidade, o grande segredo do cirurgião plástico é adequar o desejo estético à realidade técnica. É isso que é imprescindível. Então, venha fazer um procedimento comigo que você vai ser uma Barbie, você vai virar uma Ferrari. Gente, isso não existe. Isso não é correto. A partir do seu contorno, o que é que a gente pode melhorar? Isso é técnica, isso é cuidado. Então, infelizmente, a cirurgia plástica, ela habita um plano tão subjetivo e que pessoas, às vezes, usam esse subjetivismo para trazer paciente. Isso é o grande equívoco da cirurgia plástica. A gente ouve gente falando que, venha fazer uma obra-prima. Pelo amor de Deus. Se você pega as grandes cabeças da história da humanidade, quantas obras-primas eles fizeram? Quantas obras-primas o Salvador Dalí fez? Com certeza. Quantas o Da Vinci fez? Quantas o Michelangelo fez? Quantas obras ele fez para ter uma obra-prima? Então quer dizer que eu vou ter que operar 200 pacientes para ter 2 obras-primas? Estou lidando com vida. Então cirurgia plástica não é mito, não é devaneio. É técnica e reprodutibilidade. Dessa forma funciona. Então, quando você chega para um paciente e traz ele para a realidade técnica e ela está encaixada com subjetivismo, a cirurgia funciona muito bem. Então, às vezes falta tempo, falta informação para o paciente entender aonde ele pode chegar. E quando você associa isso aos bons hábitos, aí o paciente escala ainda mais. Mas jamais ela vai ser igual a alguém em rede social. A quantidade de filtro que a gente vê em rede social, a quantidade de poses. Existem influenciadoras sensacionais que elas mostram poses diferentes em um mesmo corpo. E às vezes eu recebo um paciente e falo assim, você chega um paciente depois da cirurgia, o paciente está lindo, é um contorno maravilhoso. Ela fala, doutor, mas quando eu sento, dobra. Eu falei, mas se você senta e dobra, é porque você precisa ficar de pé. Porque se você sentar e não dobrar, você não vai conseguir ficar de pé. Então,
A dobra de pele é fisiológica. Exatamente. Ah, mas aquela paciente não tem. Veja como ela senta para fazer uma foto. É verdade. É padrão comportamental e de postura. Por isso que físio, nutrição, atividade física, você muda o conceito desse paciente, a cirurgia plástica ajuda muito, e aí sim, você tem um paciente que chega em outro momento. Isso é fundamental. É uma soma perfeita. É Doutor, ótimo. quero te agradecer. E assim, por favor, onde, né, fala seus contatos, como as pessoas te encontram, porque com certeza tem muita gente interessada agora em buscar, né, pelo menos uma consulta para entender, de fato, se estão prontos para fazer essa lipoescultura agora. Pronto, a minha clínica fica no Centro Médico do Hospital da Bahia, sala 6.016 e 6.017. Meu centro de pós-operatório é Oxi Renova, na Paulo VI. Eu montei um centro de pós-operatório. Então, geralmente, meus pacientes chegam em consulta comigo, passam consulta na clínica, já fazem avaliação prévia, nutricional e de fisioterapia, se indica o procedimento cirúrgico e se faz o pós-operatório na minha clínica e na Oxi Renova. Então, dessa forma, a gente tem um centro integrado para dar para o paciente um bom pós-operatório, principalmente, com que é fundamental hoje. Né? Muito bom. Cirurgia é segurança. Não se perde a segurança para fazer um procedimento cirúrgico, principalmente na cirurgia plástica. Se fala na cirurgia plástica, vai fazer uma cirurgia plástica, é uma bobagem. Aí eu lhe aponto 2 pacientes. Você recebe um paciente com... Eu ia fazer cirurgia torácica. A minha vida inteira eu estudei para cirurgia torácica. Você recebe um paciente com câncer de pulmão no seu consultório. Se esse paciente não for cuidado, qual vai ser o desfecho desse paciente? O desfecho normal de um câncer metastático. Você recebe um paciente na cirurgia plástica como? Fisiologicamente sem doença. Esse paciente pode ter alguma alteração comportamental e social, mas fisiologicamente esse paciente não tem doença. Se você não intervir cirurgicamente nesse paciente, ele não vai ter problema fisiológico decorrente disso. Exatamente. Então, a responsabilidade para você lidar com um paciente sadio fisiologicamente é muito grande. Por isso que o espectro deveria ser completamente oposto. Quando você vai procurar um cirurgião plástico, você tem que se preocupar ainda mais, porque você vai lidar com o procedimento cirúrgico para você ter melhora do padrão de bem-estar físico e mental, social e mental. E se você fisicamente tiver algum problema disso, não é um procedimento Exatamente. que você teria em vez ideia de ser de uma fazer. solução, é Pronto. ter um novo então, problema. A responsabilidade é muito grande. Então, é muito importante que se procure alguém que se preocupe com as etapas de pré, intra e pós, que dessa forma super funciona. Ok. Então, gratidão, um prazer recebê-lo aqui, tá? Espero vê-lo mais vezes aqui no Vida Equilíbrio. E vou agora me despedir. Gratidão mais uma vez, doutor. Gente, se você gostou, realmente muita informação hoje. Se você tem interesse aí de fazer uma lipoescultura, procura o doutor Thiago, tira suas dúvidas, porque realmente vale a pena. É como ele falou. Sim, é bom a gente cuidar do nosso corpo, ter realmente essa vontade do corpo bonito. Isso realmente é uma questão estética, mas é uma questão também de saúde. A gente pode ter aquele corpo perfeito, aquele corpo que a gente tanto quer. Tá tudo bem, mas com responsabilidade. Então, procurar o profissional corretamente, o profissional mais indicado, aí sim vai ajudar com que a gente tenha um resultado ainda melhor daquilo que a gente já tem hoje, porque, como ele disse, corpo saudável merece sim um corpo muito bonito e muito melhor. Então, eu fico por aqui hoje, Andréa Cunha, espero você no próximo podcast. Curta, compartilhe, tá? E espero você. Um grande beijo. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.